Neste vídeo vou apresentar como fazer um diagrama entidade-relação para este pequeno exercício exemplo que pretende criar uma base de dados para gerir consultas num gabinete médico, sendo que é necessário saber que medicamentos foram receitados em cada uma das consultas. Para este enunciado, poderíamos fazer diferentes versões ou diferentes resoluções que respondessem a este enunciado. Uma primeira versão poderia ser apenas considerar que existem duas entidades, a entidade consultas e a entidade medicamentos, onde nas consultas teríamos todos os atributos respeitantes à consulta, o número da consulta, a data, os dados do utente, por exemplo, o número do utente, o nome, o seu e-mail, o telefone. Poderíamos também ter os dados do médico, por exemplo, o identificador do médico, o nome do médico, o telefone do médico, a carteira profissional, o número da carteira profissional, entre outros. Quanto ao medicamento, poderíamos ter, por exemplo, o código de barras e o nome do medicamento. Assim sendo, esta primeira versão, como disse, consideraria-se apenas duas entidades. Uma segunda proposta de resolução, ou uma segunda versão, seria considerar, por exemplo, quatro entidades. A entidade consulta, a entidade utente, a entidade médico e a entidade medicamento, que posteriormente irei demonstrar. Portanto, primeira versão. Vamos pôr aqui, primeira versão. Proposta de resolução. Considero apenas duas entidades. Vamos então inserir a entidade consulta. Consulta. Vamos alinhar aqui o texto, mais ou menos. Alinhar ao centro. Portanto, temos já a primeira entidade respeitante às consultas. Vamos agora desenhar a entidade medicamento. Portanto, para facilitar, vou copiar, Ctrl+C e colar. Vou arrastá-la para este lado e agora alterar para medicamento. Portanto, vamos fazer agora a associação, inserir a linha, e temos então aqui a associação. Vamos pôr o losango. Isto com o quadro é difícil de acertar, é mais fácil com as teclas de cursor, para cima e para baixo. Portanto, temos aqui o losango. Vamos então
inserir aqui um textozinho que é medicamentos receitados. Ora, não cabe. Vamos alargar isto. E podemos formatar isto melhor. Já vamos formatar. Botão direito, formatar, forma. Aqui no esquema e propriedades, vamos lhe tirar esta margem. Vamos lhe tirar a margem direita. Não precisamos dela. Agora já podemos encolher mais um bocadinho. Até aqui. Aqui está o nome da relação. Se quisermos alterar a cor, vamos pôr branco. Como o texto estava branco, temos que pôr aqui preto. Temos então o nome da relação, falta-nos apenas a cardinalidade. A cardinalidade deverá ser vista em ambos os sentidos, o tal raciocínio mental que temos falado. Vou pôr raciocínio, raciocínio olha aqui isto. Raciocínio mental para fazer a cardinalidade. Ou seja, aqui devemos ver quantos medicamentos são receitados em cada consulta e portanto, numa consulta, quantos medicamentos e um medicamento em quantas consultas pode ser receitado. Portanto, assim sendo, o raciocínio, vou desenhar aqui, portanto, neste sentido, da consulta para um medicamento, uma consulta, quantos medicamentos podem ser receitados. Portanto, reparem, numa consulta, o médico pode receitar brufenes, benurons, aspirinas, uma pomada. Isto quer dizer que numa consulta são receitados vários medicamentos. Vamos agora desenhar o raciocínio do medicamento para a consulta. O raciocínio, como temos falado, deverá ser um medicamento poderá ser receitado em quantas consultas? Reparem, eu vou a uma consulta e a mim receitaram-me o medicamento Benuron. O João foi a outra consulta e o médico receitou-lhe Benuron e Brufen. Isto quer dizer que o medicamento Benuron foi receitado em duas consultas. Isto é, o medicamento Benuron pode ser receitado em várias consultas. Se fizermos o máximo deste raciocínio,
chegamos a uma cardinalidade de n para n. Ou seja, isto é, se nós fizermos o máximo disto, vou pôr aqui transparente, o máximo disto, do lado da consulta, eu terei aqui um N. Do lado do medicamento, o máximo deste, terei aqui o N também. Portanto, o máximo deste, do lado do medicamento, será N. E aqui está, então, a nossa cardinalidade. Já podemos apagar o tal raciocínio, que já não nos faz falta, certo? E temos então uma versão do diagrama entidade-relação. Aqui o que é que nos falta? Os atributos. Portanto, vamos inserir aqui como exemplo atributos. Vou pôr aqui sem preenchimento. Vou-lhe adicionar texto. Deveria-lhe adicionar texto. Botão direito. Número. Está em formato branco. Vamos pôr preto. Número da consulta. Número. Vamos copiar e colar. Por exemplo, data. Vamos colar outra vez e pôr aqui, por exemplo, o nome do utente. Entre outros. Portanto, vou pôr aqui umas reticências. Desculpa. Pontinhos. 3 pontinhos. Sem preenchimento e texto preto. Texto preto. Vamos agora inserir ou relacioná-los com cada uma das entidades. Portanto, do lado da consulta, teríamos então o número da consulta, a data da consulta, o nome do utente, o número do utente, o telefone do utente, a morada, entre outros. O número do médico, o nome do médico,
a credencial da Ordem dos Médicos, o e-mail, entre outros que achássemos necessários. Portanto, isto tudo do lado da consulta. Já do lado do medicamento, o que vamos ter? Por exemplo, o código de barras e o nome do medicamento. Vou então pegar num destes, vou colar, vou pôr aqui código de barras. Não estou a pôr acentos de propósito. Vamos pôr aqui outro para a designação. Designação, o nome do medicamento é a mesma coisa. Designação. Não pus a cedilha. Ok. Inserir. Não pus a cedilha de propósito. Isto são princípios para a programação. Aqui está. Devemos ainda ponderar se temos atributos da relação. Neste caso, temos. Porquê? Porque numa consulta poderão ser receitados quantidades distintas de medicamentos. Vou dar um exemplo. Eu vou a uma consulta e nessa consulta são-me receitados 2 caixas de Brufenes. Numa outra consulta, passado, por exemplo, 6 meses, eu vou à consulta e nessa consulta são-me passado 3 caixas de Brufenes. Portanto, isto quer dizer que existe aqui um atributo de relação que é a quantidade. Portanto, vou colar para facilitar. Vou pôr aqui a quantidade. Ou seja, isto é a quantidade de medicamentos receitados. E inserir a linha. Certo? Portanto, temos então aqui os atributos da consulta, os atributos do medicamento e o atributo da relação. Aqui está então a primeira versão. Como disse, podemos assumir uma segunda versão. Vou fazê-la aqui de forma rápida. Vou fazê-la aqui de forma rápida. Segunda versão. Isto é, segunda proposta de resolução. Aonde vou considerar 4 entidades. Isto é, vou desdobrar a consulta, ou seja, todos os dados sobre o utente vão para uma outra entidade. Os dados sobre o médico vão para uma outra entidade. Isto quer dizer que ficaria então aqui com, vou copiar que é mais fácil, portanto, tudo o que se mantém, que é isto,
isto, Ctrl C, isto mantém-se tudo. E agora, para desdobrar, vou copiar, por exemplo, Ctrl V, e aqui ficará, por exemplo, o utente. Certo? Reparem, a cardinalidade existente aqui, seria uma consulta, quantos utentes? Numa consulta é atendido um utente. No entanto, um utente poderá ser consultado várias vezes. Ou seja, hoje é consultado uma vez, passado 6 meses, imaginando que o utente sou eu, passado 6 meses, faço uma segunda consulta. Isto quer dizer, eu, utente, fiz 2 consultas. Um utente, várias consultas. Ok? Portanto, deste lado será N, do lado do utente será 1, porque numa consulta é só um utente. Aqui falta-me a cardinalidade. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui. O que é que eu fiz? E agora seriam necessários os atributos. A mesma coisa, já agora, vamos pôr aqui também o médico. Reparem que um médico faz várias consultas. No entanto, uma consulta é dada por um médico. Portanto, lá está a relação com uma cardinalidade de 1, deste lado é 1, e do lado do... Desculpem-me lá, deste lado é N, do lado do médico é 1. Isto quer dizer, lendo a relação, uma consulta é dada por um médico, no entanto, um médico dá várias consultas. E aqui temos então a segunda proposta de resolução para o mesmo exercício. Reparem que este exercício, ou esta resolução, não é muito diferente da anterior. Porquê que não é muito diferente? Porque enquanto nós, nesta primeira versão, assumimos que os dados do utente estavam na consulta, os dados do médico estavam também aqui na consulta, unicamente nesta segunda proposta de resolução, o que eu aqui estou a fazer é a destacar o utente para uma nova entidade e aqui igualmente, certo? Se não, de uma forma ou de outra, a normalização irá tratar de nos dar estas duas entidades. Ou seja, nós vamos normalizar estes dados num outro vídeo,
e vamos ver que vamos ficar com essas tabelas de igual forma. E para já é tudo.